O relógio da parede marcava 10h45 da manhã quando Marcos atravessou a porta do banco. O lugar estava cheio para um dia comum de semana, com clientes apressados e funcionários distraídos, focados em suas rotinas. Marcos vestia um casaco preto, o capuz puxado para frente e uma máscara que cobria metade do rosto. A arma fria e pesada em sua mão era a única certeza que ele tinha naquele momento. "Todo mundo no chão!" ele gritou, a voz ecoando pelo salão. Houve um instante de paralisia coletiva, como se o tempo tivesse congelado. Depois, gritos, o som de objetos caindo e o medo se espalhou como um vírus. Marcos avançou com passos largos e firmes, mantendo a arma levantada. Sua mente estava focada. Entrar, pegar o dinheiro e sair. Ele não queria complicações. Apontou a arma para os caixas, ordenando que enchessem as sacolas com dinheiro. Tudo parecia seguir o plano. Laura estava próxima do caixa, segurando o celular como se aquilo fosse seu último elo com o mundo exterior. Ela, como todos os outros, obedeceu sem hesitar. Seus olhos estavam vermelhos, mas ela não fez barulho. Tentava se manter pequena, invisível, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. No meio da correria, o celular dela escorregou de suas mãos trêmulas e caiu no chão, deslizando até perto de onde Marcos estava. Ele chutou o aparelho para o lado, sem prestar atenção, focado apenas em gritar instruções aos funcionários e manter o controle da situação. Os minutos seguintes passaram como um borrão de pânico e desespero. Finalmente, com as sacolas cheias de dinheiro e o barulho distante das sirenes começando a se aproximar, Marcos deu o sinal para que todos ficassem abaixados enquanto ele se retirava. "Ninguém se mexe até eu sair daqui, entenderam?" gritou uma última vez antes de correr para a saída. O banco ficou em um silêncio pesado, interrompido apenas pelo choro baixinho de algumas vítimas. Marcos desapareceu pelas ruas movimentadas, misturando-se à multidão enquanto o som das sirenes ficava cada vez mais próximo. Marcos chegou ao seu esconderijo, uma casa velha e abandonada nos arredores da cidade. Ele jogou as sacolas de dinheiro sobre a mesa, ofegante e suado. Sua adrenalina ainda corria alta e tudo parecia em câmera lenta enquanto ele se recompunha. Foi então que notou algo no fundo do bolso do casaco. O celular de Laura. Ele o havia recolhido no impulso, sem perceber. Estava ali, uma prova do crime que ele não tinha a intenção de cometer. Marcos pensou em jogá-lo fora, mas algo o fez parar. Curiosidade, talvez, ou um desejo inexplicável de conectar-se com alguém, mesmo que de maneira errada. Marcos desbloqueou a tela sem esforço. O celular ainda não estava protegido por senha. Imediatamente, viu a foto de Laura em um leito de hospital, com o rosto pálido e os olhos fechados. Ele hesitou, sentindo um aperto no peito que não conseguia explicar. Continuou a deslizar pelas mensagens, encontrando uma sequência de conversas que não deveria estar lendo. Mensagem de Laura para sua amiga. "O médico disse que o tratamento precisa começar logo. Não sei o que fazer. Não tenho como pagar por tudo isso. Estou com medo, mas eu não quero desistir. Ainda não." Marcos franziu o senho. Continuou lendo, e a realidade de Laura se desdobrou diante dele. Consultas médicas, receitas, exames e o terrível peso de um diagnóstico terminal. Laura estava com câncer em estágio avançado. As fotos seguintes mostravam sua batalha contra a doença. Uma mulher jovem e frágil, sem cabelo, sempre sorrindo forçadamente, como se lutasse para manter a esperança viva. Mensagem de Laura para sua mãe. "Eu não vou deixar o câncer me levar sem lutar, mas eu preciso de ajuda. Não tenho como pagar pelos remédios e a químio. Já vendi tudo. O que eu faço agora?" O celular tremia nas mãos de Marcos. Ele passou por outras fotos. Laura sorrindo em meio a máquinas, com um lenço colorido na cabeça, tentando viver um dia de cada vez. Ele sentiu um nó na garganta e, pela primeira vez em muito tempo,
Sua máscara de frieza se quebrou. Marcos desligou o celular e se jogou na cadeira, encarando o teto manchado da casa velha. Tudo o que ele queria era uma vida fácil, dinheiro rápido, mas agora se via confrontado com uma realidade muito mais crua e devastadora. A vida de Laura estava à beira do colapso e ele, um criminoso sem remorsos, sentiu algo que há muito não sentia: compaixão. Ali, sozinho, Marcos percebeu que aquele não era apenas mais um dia de roubo. Ele havia roubado um pedaço da história de alguém também. Marcos não conseguiu se afastar completamente de Laura. Dias após o assalto, ele se pegava revisitando mentalmente cada mensagem lida, cada foto que revelava o sofrimento silencioso de uma mulher que lutava contra um destino implacável. Ele tentou seguir com sua vida, mas o peso da compaixão e da curiosidade o mantinha preso. Foi então que decidiu fazer algo incomum. Ele criou um perfil falso em uma rede social, uma identidade que usaria para se aproximar de Laura sem levantar suspeitas. Escolheu um nome comum, adicionou algumas fotos genéricas e construiu uma história de vida que o tornava acessível e confiável, alguém que poderia facilmente se conectar com ela. Laura aceitou a solicitação de amizade sem pensar muito. A foto de perfil de Pedro mostrava um homem jovem, simpático, alguém com quem ela sentia que poderia conversar sem reservas. As primeiras interações foram casuais, trocando comentários sobre postagens e respondendo stories. Marcos, agora como Pedro, se apresentava como um ouvinte atento, alguém sempre disponível para ouvir e dar apoio. Pedro: oi, vi que você postou sobre o tratamento. Deve ser muito difícil passar por isso. Se precisar de alguém para conversar, estou por aqui. Laura: obrigada. É difícil, sim, mas tento me manter positiva. Nem sempre dá certo, mas a gente tenta, né? Assim, as conversas evoluíram. Marcos, disfarçado por trás da tela, se sentia cada vez mais próximo dela. Ele oferecia palavras de encorajamento, compartilhou histórias inventadas sobre pessoas que também enfrentaram doenças graves e, pouco a pouco, foi ganhando a confiança de Laura. Ela começava a se abrir sobre seus medos, as dores dos tratamentos e principalmente sobre o fardo de não conseguir pagar pelo que precisava. Depois de semanas de conversas diárias, Laura aceitou o convite para se encontrar com Pedro em um café tranquilo da cidade. Para ela, Pedro era um amigo novo, alguém que surgiu na sua vida na hora certa. Para Marcos, aquele encontro era um teste, uma linha tênue entre manter sua mentira e revelar verdades que ele nem sabia que tinha a coragem de expor. Eles se encontraram no canto do café, longe do barulho das máquinas de expresso e das conversas alheias. Laura chegou com um sorriso tímido, mas o olhar cansado entregava as noites sem dormir e os dias de luta constante. Marcos, usando roupas simples e o mesmo disfarce de Pedro, cumprimentou-a com um aperto de mão firme. É estranho, mas é bom te ver pessoalmente, disse Laura enquanto se acomodava na cadeira. Eu sei, parece que a gente já se conhece há tanto tempo, né? Respondeu Marcos com um sorriso que tentava ser casual. Ele observava cada reação dela, cada mudança de expressão, atento aos sinais. A conversa fluiu de forma leve no início, como velhos amigos que falam sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Mas, conforme as horas passavam, Marcos começou a soltar pequenas frases, observações que não deveria saber. Ele mencionou detalhes sobre o hospital onde Laura fazia o tratamento, comentou sobre o quarto cinza e frio onde ela passava as quimioterapias e até sobre o lenço azul que ela sempre usava. Laura franziu o senho, desconfiada. Como você sabe dessas coisas, Pedro? Eu nunca falei sobre isso com ninguém. Só minha mãe e umas poucas amigas sabem desses detalhes, disse ela, os olhos fixos nos de Marcos, como se tentasse decifrá-lo. Marcos hesitou. Sentiu o peso da mentira como um soco no estômago.
Ele estava à beira de expor tudo, mas sabia que não podia simplesmente confessar. Ainda assim, não conseguia manter o distanciamento. Eu sinto que te conheço, Laura. Sei que parece estranho, mas às vezes a gente se conecta de um jeito inexplicável com certas pessoas. Eu também carrego meus próprios fardos e, de alguma forma, eu meio que entendo o que você está passando, disse Marcos, desviando o olhar, tentando manter a voz firme. Laura permaneceu em silêncio por alguns segundos, observando cada gesto dele. A franqueza em suas palavras parecia genuína e, apesar da desconfiança, havia algo em Pedro que a fazia sentir segura, como se ele realmente entendesse seu sofrimento. É difícil encontrar alguém que compreenda de verdade. Laura começou, sua voz baixa, quase um sussurro. Todo mundo diz que vai ficar tudo bem, que é só ter fé, mas não é tão simples assim. Às vezes eu só quero alguém que esteja lá, sem fingir que tudo vai se resolver magicamente. Marcos se inclinou para a frente, aproximando-se dela. Ele queria estender a mão, mas se conteve. Eu estou aqui, Laura, e mesmo que você não saiba, eu entendo o peso de tudo isso. Eu queria poder fazer mais por você, disse ele, suas palavras carregadas de um sentimento que Laura não conseguia identificar, mas que parecia sincero. Laura assentiu, com uma leve lágrima escapando do canto de seu olho. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que havia alguém ao seu lado, alguém que realmente enxergava sua dor, sem julgá-la. Marcos, ainda escondido por trás de uma identidade falsa, percebeu que estava se envolvendo de uma forma que nunca havia imaginado. Ele sabia que sua máscara estava prestes a cair, e com ela todas as verdades que ele vinha escondendo. Mas naquele momento, a única coisa que importava era que Laura não se sentisse mais sozinha. E mesmo sem saber, ela já não estava. Os encontros entre Laura e Pedro se tornaram cada vez mais frequentes. No café, no parque, em longas conversas por mensagens durante a noite, eles encontraram um no outro um refúgio inesperado. Para Laura, Pedro era uma âncora, alguém que a fazia esquecer, ainda que por alguns momentos, do peso insuportável de sua condição. Para Marcos, agora completamente envolvido em seu personagem, Laura representava algo raro, um sentimento genuíno que ele pensou ter perdido para sempre. Com o tempo, a relação deles começou a mudar. As conversas ficaram mais profundas, as confissões mais pessoais e os olhares trocados passaram a carregar um significado que ambos evitavam admitir. Marcos sabia que não poderia manter a mentira por muito mais tempo. Cada dia que passava ao lado de Laura, sua máscara de Pedro parecia se desintegrar um pouco mais. Ele queria ser verdadeiro, mas o medo do que poderia acontecer o paralisava. Em uma tarde chuvosa, Marcos decidiu que não poderia mais esconder quem ele era. Ele convidou Laura para um café, o mesmo em que se encontraram pela primeira vez. Ela chegou sorridente, com um lenço azul na cabeça e uma expressão de leveza que ele não via há tempos. Eles se sentaram em um canto isolado, longe dos outros clientes. Marcos estava inquieto, as mãos tremendo enquanto segurava a xícara de café. "Você está bem?" perguntou Laura, notando a tensão em seu olhar. "Parece que tem algo te incomodando." Marcos respirou fundo, encarando a mesa por um instante antes de olhar diretamente para ela. "Laura, tem algo que eu preciso te contar. E eu preciso que você me escute até o final, sem me interromper." Começou ele, a voz carregada de uma sinceridade que Laura nunca havia ouvido antes. Laura assentiu, mas sua expressão mudou, um misto de curiosidade e preocupação. "Meu nome não é Pedro. Meu nome é Marcos", disse ele devagar, cada palavra pesada como uma confissão. "E eu sou um golpista, um criminoso, e o pior de tudo, fui eu quem assaltou o banco naquele dia." A expressão de Laura congelou. Ela se afastou levemente,
as palavras de Marcos ecoando em sua mente. Ele retirou o celular do bolso e o colocou sobre a mesa, o mesmo celular que havia pegado no dia do assalto. Laura o reconheceu imediatamente e um nó se formou em sua garganta. Eu li suas mensagens, vi suas fotos, continuou Marcos com a voz trêmula. Eu sei que isso é imperdoável, mas desde aquele dia eu não consegui tirar você da cabeça. Eu criei o Pedro para me aproximar, para tentar entender por que aquilo me afetou tanto. Minha mãe morreu de câncer, Laura. Eu perdi tudo tentando salvá-la, e quando ela se foi, eu me perdi também. Entrei no crime porque não sabia mais o que fazer com o vazio. Eu sei que isso não justifica nada, mas é a verdade. Laura olhou para ele, a dor e a raiva tomando conta de suas feições. Ela pegou o celular com dedos trêmulos, como se fosse um objeto contaminado, algo que trazia de volta todas as memórias de sua vulnerabilidade. Você mentiu para mim esse tempo todo, disse Laura, a voz embargada. Você se aproveitou do meu sofrimento, se fez de amigo, de alguém que me entendia, e agora me diz que foi tudo uma mentira? Marcos abaixou a cabeça, incapaz de encarar o olhar devastado de Laura. Eu nunca quis te machucar, Laura. No começo, eu realmente estava fazendo tudo errado. Mas depois, eu me importei de verdade. Eu quis estar do seu lado, quis te ajudar, disse ele, a voz embargada. Eu sei que parece que tudo isso foi só pena, mas não é. Eu me vi em você, vi a dor que eu também já senti, e eu não queria que você passasse por isso sozinha. Laura enxugou as lágrimas que começavam a rolar por seu rosto. O que mais doía não era a revelação de Marcos ser o assaltante, mas sim o fato de que ela havia baixado as defesas e permitido que alguém entrasse em sua vida tão profundamente, só para descobrir que era tudo baseado em mentiras. Eu não preciso da pena de ninguém, Marcos, gritou Laura, sua voz carregada de raiva e dor. Eu luto todo dia com isso. Luto para sobreviver, para manter a cabeça erguida, e você achou que podia me salvar de alguma forma? Eu não sou uma vítima para você consertar. Marcos sentiu o impacto das palavras dela como golpes. Ele se inclinou para a frente, tentando encontrar os olhos de Laura, mas ela desviava, magoada demais para encará-lo. Eu não estou tentando consertar você, Laura. Eu só quero estar aqui do jeito que eu puder. Eu quero te ajudar, não porque sinto pena, mas porque me importo de verdade. Eu sei que errei, e sei que você talvez nunca me perdoe, mas eu não quero mentir mais. Quero que você saiba que eu estou disposto a fazer qualquer coisa por você, disse Marcos, sua voz falhando no fim. Laura permaneceu em silêncio por um longo momento, encarando o celular sobre a mesa. Ela estava confusa, devastada, mas também havia algo em Marcos que era diferente agora. Ele estava vulnerável, despido de qualquer disfarce, expondo suas próprias feridas. A revelação trouxe à tona toda a dor que ele carregava, uma dor que se entrelaçava com a dela. Laura suspirou, ainda tentando absorver tudo o que acabara de ouvir. Eu não sei o que pensar, Marcos. Eu estou magoada e vai demorar para isso passar. Mas tem algo em você que me faz acreditar que você está sendo sincero. E por mais estranho que pareça, sua presença fez diferença para mim. Mesmo sendo você, mesmo com tudo isso, disse ela, com os olhos cheios de lágrimas. Marcos assentiu, sentindo um alívio doloroso ao ouvir as palavras dela. Ele sabia que o caminho para reconquistar sua confiança seria longo e incerto, mas naquele momento, a honestidade era tudo o que ele podia oferecer. Eu só quero estar aqui, Laura, de verdade. E vou te apoiar da forma que você permitir, mesmo que isso signifique apenas ficar em silêncio do seu lado, disse Marcos, finalmente permitindo que as lágrimas que ele segurava há tanto tempo caíssem. Laura não respondeu, mas pela primeira vez desde que o conhecera, viu Marcos não como o criminoso ou o falso amigo,
mas como um ser humano quebrado, tão vulnerável quanto ela. E ali, entre a mágoa e a sinceridade crua, uma conexão inesperada começou a se reconstruir. O dinheiro do assalto, que para Marcos significava apenas mais um trabalho sujo, agora tomava uma nova forma. Era a vida de Laura. Ele usou parte da quantia para pagar dívidas médicas, medicamentos e tratamentos que Laura jamais poderia bancar sozinha. As contas que antes pareciam um pesadelo intransponível começaram a desaparecer uma a uma, e com o tempo, os médicos notaram uma melhora significativa na condição dela. Laura ganhava força e, com ela, uma esperança que há muito tempo havia abandonado. Laura estava profundamente grata, mas uma sombra de incerteza pairava sobre sua mente. Ela sabia que o dinheiro vinha de Marcos, mas evitava questioná-lo sobre a origem, temendo a resposta que já intuía. Ele nunca falava sobre onde conseguia tantos recursos, e Laura tentava se convencer de que talvez fosse melhor não saber. Contudo, a moralidade de aceitar aquela ajuda pesava em sua consciência, como um segredo sujo que insistia em persegui-la. Uma noite, após uma sessão de quimioterapia particularmente exaustiva, Marcos levou Laura para casa. Ele a ajudou a se acomodar no sofá, pegou um cobertor e se sentou ao lado dela. O silêncio entre eles era carregado, cheio de coisas não ditas, até que Marcos, incapaz de continuar escondendo seus sentimentos, se declarou: "Laura, eu preciso que você saiba. Eu te amo. Eu sei que sou o último cara do mundo que você esperaria ouvir isso, mas você me fez querer ser uma pessoa melhor. Eu quero ficar com você, quero te ajudar a vencer isso e, sei lá, construir algo de verdade." Laura ficou em silêncio, o olhar fixo em Marcos. Ela havia sentido o mesmo por ele, mas a barreira entre o que ele era e o que ela desejava para si mesma tornava tudo mais difícil. "Eu também te amo, Marcos." Ela começou, a voz baixa, mas firme. "Mas a gente só pode ficar junto se você sair dessa vida. Eu não quero viver com a sensação de que cada vez que você sai, pode ser a última. Eu não quero aceitar dinheiro sujo para me manter viva. Quero que você seja alguém que minha mãe poderia respeitar, que eu possa respeitar." Marcos assentiu, sentindo a pressão das expectativas de Laura como um peso que ele não sabia se conseguiria sustentar. Ele prometeu que tentaria mudar, que encontraria um jeito de sair do crime, mas a realidade era muito mais complexa. Ele estava preso a um ciclo que não sabia como quebrar. O crime era sua resposta para tudo: o medo da pobreza, o trauma de perder a mãe, a necessidade de proteger Laura. O relacionamento entre eles floresceu de forma inesperada. Marcos conheceu a família de Laura, que o recebeu com reservas, mas ele se esforçou para mostrar um lado mais humano e carinhoso. Conheceu os amigos dela e, pouco a pouco, tornou-se parte integral de sua vida. Ele a acompanhava em cada consulta, segurava sua mão durante os tratamentos e comemorava cada pequena vitória como se fosse a dele. Laura, por sua vez, oferecia apoio incondicional, sempre insistindo para que ele largasse a vida de crimes e buscasse uma nova direção. A saúde de Laura melhorava visivelmente. Ela estava respondendo bem aos tratamentos, ganhando energia e otimismo. Os médicos começaram a falar sobre a possibilidade de remissão, algo que parecia impossível alguns meses atrás. Para todos ao redor, Laura era um exemplo de superação, uma mulher que enfrentava a morte de frente com a ajuda do homem que amava. Mas Marcos não conseguia deixar o passado para trás. A cada nova promessa que fazia para Laura de que largaria o crime, ele se via quebrando-a pouco tempo depois. As oportunidades para golpes eram fáceis e rápidas, e o dinheiro fluía como um vício do qual ele não conseguia se desvencilhar. Ele se convencia de que estava fazendo isso por Laura, para garantir que ela nunca mais precisasse se preocupar,
Mas a verdade era que o crime o mantinha preso em um ciclo de autodestruição. Laura começou a perceber as falhas nas promessas de Marcos. Apesar de todo o amor que ele demonstrava, os sinais de suas atividades ilícitas estavam sempre presentes. Ligações estranhas, saídas repentinas, dinheiro que aparecia do nada. A cada discussão, ela o confrontava, pedindo que ele mudasse, que encontrasse outra forma de viver, mas Marcos sempre tinha uma desculpa pronta. "Você não entende, Laura?" Ele gritava em uma noite, exasperado após mais uma discussão. "Eu faço isso por nós, para que você nunca mais precise se preocupar com nada." "Mas eu não quero isso, Marcos", respondeu Laura, as lágrimas correndo pelo rosto. "Eu não quero que meu tratamento, minha vida, dependa do dinheiro sujo que você ganha. Eu só quero você, do jeito que você é, sem mentiras, sem riscos." Marcos se calou, encurralado entre o desejo de ser o homem que Laura merecia e a realidade de que ele não sabia ser outra coisa. Cada vez que ele tentava sair, era como se revivesse o pânico de perder sua mãe novamente, de falhar com quem ele amava mais uma vez. A tensão entre eles crescia, uma mistura dolorosa de amor e frustração. Laura não desistia de Marcos, insistindo em mostrar que ele podia mudar, que juntos poderiam encontrar um caminho melhor. Mas a sombra do passado de Marcos continuava a pairar sobre eles, ameaçando destruir o que tinham construído. Em meio a esse turbilhão, Laura continuava seu tratamento, sustentada pelo amor e pela ajuda financeira de Marcos, mas também pela esperança de que ele, um dia, pudesse se libertar das correntes do crime. Marcos, por sua vez, se via em uma encruzilhada: escolher o caminho da redenção que Laura tanto queria para ele, ou continuar afundando no ciclo que já o havia levado longe demais. E assim, mesmo unidos pelo amor e pela luta de Laura contra a doença, o maior desafio de Marcos ainda estava por vir: o de salvar não apenas Laura, mas a si mesmo, de um destino que parecia inevitável. O tempo parecia ter conspirado a favor de Marcos e Laura. Após meses de lutas e incertezas, Laura recebeu a notícia que tanto esperava. O câncer, antes em estado terminal, havia desaparecido. Era uma vitória que ninguém imaginava ser possível. A comemoração foi grandiosa, cercada de amigos e familiares. Em meio à euforia, Marcos se ajoelhou diante de todos e, com um anel simples, mas carregado de significado, pediu Laura em casamento. Ela disse sim, e a festa se transformou em uma celebração dupla, com brindes, risadas e lágrimas de felicidade. A partir daquele momento, tudo parecia perfeito. Laura se recuperava com mais energia do que nunca, e Marcos, decidido a ser o homem que Laura merecia, finalmente conseguiu um emprego honesto como garçom em um restaurante. Ele voltava para casa tarde da noite, cansado, mas feliz por estar construindo algo legítimo. Laura acreditava que aquele era o começo de uma nova vida para os dois, uma vida sem segredos ou mentiras. Numa noite qualquer, Marcos chegou exausto do trabalho e, como de costume, largou o celular em cima da mesa da sala antes de ir tomar banho. Laura estava sentada no sofá, olhando para ele com carinho, satisfeita por ver o homem que amava se esforçando para mudar. Mas enquanto ele estava no banho, uma notificação piscou na tela do celular. Laura não pretendia bisbilhotar, mas o nome de um contato chamou sua atenção: Ricardo Esquema. Com o coração acelerado, Laura pegou o telefone e começou a ler as mensagens. A cada linha, sua expressão de incredulidade e dor se intensificava. As conversas entre Marcos e Ricardo detalhavam planos de novos assaltos, estratégias e a divisão do dinheiro. Marcos não havia parado. Na verdade, ele estava envolvido em crimes ainda maiores do que antes, mesmo com Laura curada, mesmo com as promessas que ele havia feito. Laura sentiu um aperto sufocante no peito.
O homem que ela amava, que prometera mudar, continuava mentindo para ela. Tudo aquilo, o novo emprego, a vida simples, o esforço para parecer honesto, não passava de uma fachada. E agora, sem a desculpa de que precisava do dinheiro para os tratamentos de Laura, o que o mantinha no crime? A resposta era simples e brutal. Marcos não conseguia abandonar aquela vida. Ela fechou o celular rapidamente quando ouviu o som da água sendo desligada. Marcos voltou para a sala, enxugando os cabelos, com um sorriso despreocupado. Laura, ainda processando tudo, o encarou com uma expressão que misturava raiva e tristeza. "Você largou aquela vida de verdade, Marcos?" perguntou Laura, tentando manter a voz firme, mas falhando ao esconder o tremor. Marcos parou, surpreso pela pergunta repentina. Ele olhou para Laura, sem perceber a angústia por trás de seus olhos, e sorriu como se nada estivesse errado. "Claro que larguei, Laura. Eu estou tentando ser o homem que você merece, lembra?" respondeu ele, mentindo mais uma vez, sem nem hesitar. Laura sentiu um nó na garganta, lutando contra o impulso de gritar. Ela queria acreditar nele, queria que aquela promessa fosse verdadeira, mas as mensagens ainda estavam frescas em sua mente. Ela apenas assentiu, fingindo que acreditava, mas por dentro já havia tomado sua decisão. Na manhã seguinte, enquanto Marcos dormia profundamente ao seu lado, Laura se levantou silenciosamente. Ela estava cansada de viver em um ciclo de mentiras, cansada de tentar mudar alguém que não queria ser mudado. Com lágrimas nos olhos e o coração pesado, ela pegou o telefone e ligou para a polícia. Denunciou Marcos, fornecendo todas as informações que tinha, incluindo detalhes das conversas que lera na noite anterior. Laura sabia que estava traindo a confiança de Marcos, mas também sabia que não podia continuar vivendo naquela mentira. Ela precisava escolher entre o amor que sentia e o certo a fazer. E pela primeira vez, decidiu colocar a verdade e sua própria dignidade em primeiro lugar. Quando Marcos acordou, a cama estava vazia. Ele chamou por Laura, mas não obteve resposta. Estranhando a ausência dela, se levantou e foi até a sala, mas antes de conseguir entender o que estava acontecendo, ouviu um som pesado na porta. Ao abrir, deu de cara com a polícia. "Marcos Silva, você está preso", disse um dos policiais, enquanto outros entravam na casa com armas em punho. Marcos arregalou os olhos. A fúria misturada com a confusão tomou conta de sua mente. Enquanto era algemado, viu Laura parada ao fundo, o rosto marcado pelas lágrimas. Ele entendeu na hora o que havia acontecido. A traição não foi das autoridades, mas da mulher que ele jurava amar. "Você fez isso comigo?" gritou Marcos, sua voz carregada de raiva e desespero. "Você é uma ingrata, Laura. Eu fiz tudo por você. Eu te salvei, e é assim que você me paga?" Laura, tentando conter as lágrimas, apenas balançou a cabeça. "Eu não preciso ser salva por ninguém, Marcos. Eu só queria que você fosse sincero, que você mudasse de verdade. Mas você nunca quis mudar", disse ela, a voz falhando com o peso das palavras. Marcos foi puxado para fora da casa pelos policiais, gritando enquanto Laura ficava parada, desmoronando em silêncio. Ele a encarou uma última vez com o olhar cheio de mágoa, antes de ser colocado na viatura. Laura desabou em prantos assim que a porta se fechou, a dor da decepção esmagando tudo o que sentia por ele. Ela sabia que havia feito a escolha certa, mas o peso daquela decisão a sufocava. Marcos havia sido sua esperança e sua ruína. E agora, enquanto a viatura se afastava, Laura ficava para trás, sozinha, mas finalmente livre da ilusão que aprendia. Os dias que se seguiram à prisão de Marcos foram difíceis para Laura. Ela sabia que o amor que sentia por ele não havia desaparecido, mesmo depois de tudo o que aconteceu. A decepção ainda estava presente, mas também havia algo mais forte que a mantinha presa a ele.
a esperança de que Marcos pudesse finalmente mudar. Decidida a ajudá-lo, Laura começou a visitá-lo na prisão, apesar da recusa inicial dele. Marcos estava furioso. Sentia-se traído e abandonado por Laura, incapaz de compreender por que ela, a única pessoa que ele deixara se aproximar, havia sido a responsável por sua prisão. No entanto, cada vez que Laura aparecia, sentada do outro lado do vidro da sala de visitas, ele se via mais uma vez confrontado com seus próprios erros. Laura continuava insistindo, mesmo quando Marcos se recusava a vê-la. A cada visita, ela o encorajava, tentando fazer com que ele enxergasse que ainda havia uma chance para ele. Marcos, por favor, você precisa parar com isso. Se não por mim, então por você mesmo. Você não precisa viver assim, mentindo, se arriscando a todo momento, disse Laura, a voz suave, mas firme, enquanto segurava o telefone que separava os dois. Marcos, do outro lado, apertava os punhos, o rosto endurecido. Ele queria dizer a ela que não entendia nada, que ela não sabia o que ele carregava, mas o cansaço o impedia de explodir. Você nunca vai entender, Laura, não adianta, ele disse, desviando o olhar. Mas Laura não desistia. Semana após semana, ela voltava, tentando convencê-lo de que ainda havia um caminho para a redenção. E cada visita enfraquecia a resistência de Marcos um pouco mais, até que finalmente ele decidiu que era hora de contar a verdade. Num dia cinzento, Marcos finalmente se abriu para Laura. Sentado do outro lado do vidro, ele a observou por um longo tempo antes de falar. Havia uma dor silenciosa em seus olhos que Laura ainda não havia visto. Eu menti para você, Laura, sobre tudo, mas não do jeito que você pensa. Começou Marcos, a voz baixa, cheia de um peso que ele carregava há anos. Laura franziu o senho, sem entender a princípio. Marcos respirou fundo e continuou. Minha mãe não morreu. Ela está viva, mas em coma. Está em um hospital faz meses, ligada por aparelhos. O câncer que ela tem não responde mais aos tratamentos e manter ela viva é caríssimo. Marcos fez uma pausa, os olhos marejados. Eu continuo no crime para pagar pelas despesas, Laura. Cada centavo vai para manter minha mãe respirando. Eu sei que é errado, mas eu não consigo deixá-la partir. Não depois de tudo. Laura ficou em choque, as palavras de Marcos ecoando em sua mente. Ele havia construído toda uma história para esconder a verdade mais dolorosa de todas. Sua mãe estava viva, mas ele a perdia um pouco mais a cada dia, lutando contra a inevitabilidade da morte em uma guerra silenciosa e solitária. Marcos, eu não sabia. Laura sentiu as lágrimas escorrerem enquanto segurava o telefone com força. Por que você não me contou? Por que mentiu para mim? Porque eu tinha medo. Medo de você me ver pelo que eu realmente sou. Um homem que só sabe resolver as coisas com violência, que não sabe perder e que não consegue deixar ir. Eu me escondi atrás da mentira de que ela tinha morrido porque eu não queria que ninguém visse o fracasso que eu me tornei, confessou Marcos, sua voz carregada de dor e arrependimento. Laura se afastou da prisão naquele dia com uma nova compreensão da complexidade de Marcos. Ele não era apenas um criminoso incapaz de mudar, ele era um homem devastado, preso em um ciclo de perda que ele se recusava a aceitar. Determinada a dar a ele uma última chance, Laura tomou uma decisão corajosa. Retirou a queixa contra ele. No dia seguinte, Laura foi até a delegacia e, com lágrimas nos olhos, contou uma nova versão dos fatos. Houve um engano. O celular que encontraram com o Marcos não era dele. Ele comprou de alguém, achando que estava fazendo um bom negócio. Eu não sabia e acabei fazendo a denúncia sem entender a situação completa, disse ela aos policiais, disfarçando a verdade com uma história convincente. Ele não sabia que o celular era roubado e eu agi por impulso. A polícia, sem provas conclusivas e diante da pressão de Laura, aceitou a retirada da queixa.
Marcos foi liberado na mesma tarde, saindo da prisão com o peso da liberdade recente, mas com a consciência de que o verdadeiro preço de suas mentiras ainda estava por ser pago. Marcos saiu da prisão e encontrou Laura esperando por ele do lado de fora. Ele a olhou com uma mistura de gratidão e culpa, sem saber como expressar o que sentia. Laura o abraçou sem palavras, apenas deixando que o calor daquele gesto transmitisse tudo o que ambos precisavam dizer. Eu não fiz isso só por você, Marcos. Eu fiz por nós dois, mas você precisa mudar de verdade. Não só por mim, mas pela sua mãe, por você mesmo, sussurrou Laura enquanto o segurava firme. Marcos assentiu, sentindo a verdade das palavras dela se infiltrarem em seu coração. Ele sabia que Laura havia lhe dado uma segunda chance, mas também sabia que esta seria a última. E agora, com a liberdade nas mãos e o peso das expectativas dela sobre seus ombros, Marcos enfrentaria a maior batalha de sua vida. Finalmente mudar e, pela primeira vez, escolher um caminho longe do crime. Marcos decidiu que era hora de mostrar a verdade para Laura, de expor a realidade que o mantinha preso em um ciclo de mentiras e crimes. Levou-a para o hospital onde sua mãe estava internada, um lugar que ele frequentava em segredo, carregando sozinho o fardo de manter alguém vivo que, aos olhos de muitos, já havia partido. Ao entrarem no quarto, Laura foi tomada por um silêncio profundo. A mulher frágil, ligada a diversos aparelhos, parecia apenas uma sombra do que fora um dia. Marcos aproximou-se da cama, segurando a mão da mãe, os olhos cheios de uma tristeza antiga. Laura ficou em pé, observando a cena, sentindo um aperto no coração ao ver a dor estampada no rosto de Marcos. Os médicos, sempre presentes e diretos, repetiram a pergunta de sempre que Marcos tanto temia. Senhor Silva, precisamos saber se você deseja continuar com o suporte de vida. Sua mãe não mostra sinais de recuperação e as chances de ela voltar são quase inexistentes, disse o médico com um tom profissional, mas não insensível. Marcos balançou a cabeça imediatamente, recusando a possibilidade. Não, continuem fazendo o que for preciso, respondeu Marcos, a voz firme, mas quebrada por dentro. Laura, ainda em silêncio, se aproximou de Marcos, tentando encontrar as palavras certas. Marcos, eu sei que isso é difícil, mas talvez seja a hora de deixá-la ir. Ela não está mais aqui, de verdade. Você não pode continuar se destruindo assim, sugeriu Laura, com uma delicadeza que apenas ela conseguia ter. Marcos soltou a mão da mãe e se virou para Laura, o rosto tomado pela raiva e pela dor que ele escondia há tanto tempo. Você não entende, Laura. Não é só sobre ela estar viva ou não. É sobre o que ela significa para mim. Eu não vou desistir da minha mãe, gritou Marcos, com uma intensidade que fez Laura recuar, surpresa pela reação. Na volta para casa, o silêncio era pesado. Marcos dirigia sem olhar para Laura, perdido em seus pensamentos. Laura sentia um nó na garganta, as palavras que precisava dizer entaladas. Talvez seja melhor a gente se separar, Marcos. Eu não consigo mais, disse Laura, quebrando o silêncio. Marcos parou o carro abruptamente, sentindo o impacto das palavras dela como um soco no estômago. Ele olhou para Laura, desesperado. Eu sinto muito, Laura, pelas coisas que eu disse, por tudo. Eu quero tentar de novo, por favor. Eu não sei o que seria de mim sem você, suplicou Marcos, os olhos marejados de lágrimas. Laura, mesmo magoada, assentiu, sabendo que o amor que sentia por ele ainda era forte, apesar de tudo. Ela queria acreditar que as promessas de mudança eram reais desta vez. Nos dias que se seguiram, Marcos prometeu mais uma vez mudar. Arrumou bicos aqui e ali, tentando se manter longe dos crimes que o atraíam como uma força irresistível. Mas a necessidade de dinheiro para manter a mãe viva, as dívidas e o peso de suas próprias falhas o empurravam de volta para o velho caminho. Os golpes recomeçaram,
mais discretos, mas ainda presentes. Laura, sempre atenta, logo percebeu os sinais. Saídas repentinas, desculpas esfarrapadas, dinheiro que aparecia do nada. Ela confrontou Marcos em uma noite, cansada de mentiras e da sensação constante de ser enganada. Você voltou a fazer o que prometeu que nunca mais faria, não é? Perguntou Laura, a voz embargada pela decepção. Marcos evitou o olhar dela, tentando formular uma resposta que não a ferisse ainda mais, mas o silêncio dizia tudo. Por que você continua mentindo para mim? O que mais eu preciso fazer para você entender que eu não quero essa vida? Gritou Laura, a voz trêmula, cheia de mágoa. Eu só quero garantir que você nunca mais precise se preocupar com nada. Eu quero te dar o que você merece. Eu quero manter minha mãe viva. Eu não sei fazer isso de outro jeito, Laura. Marcos respondeu, o desespero evidente. Laura balançou a cabeça, sentindo o peso da verdade finalmente a esmagar. Você está destruindo tudo, Marcos. Eu não te reconheço mais. Talvez eu deva mesmo ir embora. Eu só quero que você pare de estragar tudo, disse ela, as lágrimas escorrendo. Marcos, sem saber como responder, olhou para ela com dor e frustração. Vai embora então. Eu só estou ferrando tudo mesmo. Eu só te faço mal. Vai viver sua vida e me deixa, porque eu não sou o homem que você precisa, gritou ele, o peito apertado. Laura respirou fundo, sentindo o peso da decisão, mas então, com lágrimas nos olhos, disse a única coisa que poderia calá-lo. É tarde demais para isso, Marcos, porque agora eu estou grávida. O mundo de Marcos parou. Ele ficou sem reação, as palavras travadas em sua garganta. Olhou para Laura, vendo o medo, a dor e o amor que ainda restava ali. Tudo o que ele havia feito, todas as mentiras, as promessas quebradas, e agora a notícia que mudava tudo. Marcos tentou falar, mas não conseguiu. Ele apenas se sentou, perdido, enquanto Laura, devastada e sem saber o que esperar, o observava em silêncio. Naquele momento, ambos entenderam que suas vidas jamais seriam as mesmas. Na manhã seguinte à dolorosa discussão, Laura acordou para encontrar a casa em silêncio. O espaço vazio ao seu lado na cama anunciava que Marcos havia saído cedo. Confusa e preocupada, ela se levantou e começou a procurar por ele. Mas tudo o que encontrou foi uma carta deixada sobre a mesa da cozinha, com seu nome escrito de forma apressada. Ela abriu a carta, as mãos trêmulas, e começou a ler as palavras de Marcos, sentindo cada frase como uma facada no coração. Laura, eu nunca fui bom com palavras, mas hoje preciso ser sincero de verdade. Eu te amo, mais do que você vai entender algum dia. Você mudou minha vida, me mostrou que eu poderia ser alguém melhor, mas eu sempre acabei estragando tudo. Tudo o que fiz, as mentiras, os golpes, foram por medo de perder quem eu amo, medo de perder minha mãe, medo de perder você. Mas agora entendo que continuar desse jeito só vai me afastar ainda mais. Hoje, antes de escrever isso, passei no hospital. Pedi para desligarem os aparelhos da minha mãe e deixá-la partir. Foi a decisão mais difícil da minha vida, mas eu não podia mais mantê-la presa só porque eu tinha medo de seguir em frente. Ela merece descansar e eu preciso enfrentar as consequências dos meus erros. Eu me entreguei à polícia, vou cumprir minha pena e finalmente pagar pelos meus crimes. Não posso pedir para você esperar por mim, mas eu precisava fazer isso. Por nós, pelo nosso filho. Quero que ele tenha um pai que seja um homem de verdade, não um fugitivo. Você sempre foi minha luz, e se um dia ainda houver uma chance para nós, vou fazer de tudo para merecer isso. Com todo o meu amor, Marcos. As lágrimas escorriam pelo rosto de Laura enquanto ela lia. Ela sabia o quanto aquilo custava a Marcos, o quanto ele havia lutado contra o inevitável. E agora, ele finalmente havia tomado a decisão de mudar, de enfrentar tudo o que vinha evitando por tanto tempo.
Marcos se entregou à polícia naquela manhã, confessando todos os crimes e aceitando as consequências sem hesitação. Foi condenado a 10 anos de prisão, um período que ele sabia que seria difícil, mas necessário para que pudesse recomeçar sua vida de forma limpa. Durante esses anos, Laura permaneceu ao seu lado. Ela o visitava regularmente, trazendo palavras de encorajamento e lembrando-o de que ele havia feito a coisa certa. Em todas as visitas, Laura levava seu filho, Pedro, que crescera sabendo que seu pai estava pagando pelos erros do passado, mas que, ainda assim, era amado. Marcos se dedicou a mudar dentro da prisão. Participou de programas de reabilitação, estudou, trabalhou e fez o que pôde para se tornar o homem que Laura sempre acreditou que ele poderia ser. Ele viu seu filho crescer através das visitas, os pequenos avanços de cada ano, passando como um lembrete constante de por que ele precisava continuar lutando. Após cumprir sua pena, Marcos foi libertado para o regime aberto, com a chance de reconstruir sua vida fora das grades. No dia de sua libertação, Laura e Pedro estavam esperando por ele do lado de fora da prisão. Pedro, agora um garoto de 9 anos, correu para os braços do pai, sem hesitar, abraçando-o com toda a força de um filho que finalmente tinha seu pai de volta. Laura se aproximou e por um momento eles apenas se olharam, as palavras desnecessárias. Estavam ambos transformados, marcados pelas cicatrizes do passado, mas finalmente prontos para recomeçar. Você conseguiu, Marcos. Eu sempre soube que você conseguiria, disse Laura, com um sorriso que misturava orgulho e amor. Eu não teria conseguido sem vocês, respondeu Marcos, segurando Laura e Pedro em um abraço apertado. Ele sentiu a paz que tanto havia buscado, não em dinheiro ou em atos impensados, mas na simplicidade de estar com aqueles que amava. Meses depois, Marcos e Laura se casaram em uma pequena cerimônia, rodeados por amigos e familiares. Não era uma festa grandiosa, mas cada detalhe era preenchido pelo significado da jornada que os dois haviam trilhado juntos. Pedro, orgulhoso, segurou as alianças, assistindo seus pais trocarem os votos que, mais do que promessas de amor, eram compromissos de uma nova vida construída na verdade, na confiança e no apoio mútuo. Marcos arrumou um trabalho honesto, dedicando-se a ser o pai presente que sempre quis ser. Laura, por sua vez, continuou a trabalhar como enfermeira, inspirada pela própria experiência de vida e pela vontade de ajudar outros a superarem seus desafios. A nova família não era perfeita, mas era real. Marcos e Laura aprenderam a lidar com as dificuldades juntos, cada dia trazendo um novo desafio, mas também uma nova oportunidade de crescer. Eles construíram um lar onde as marcas do passado não eram esquecidas, mas sim valorizadas como partes essenciais de quem eles se tornaram. Marcos finalmente havia encontrado a redenção que tanto buscou, não apenas ao cumprir sua pena, mas ao abraçar a vida que havia construído com Laura e Pedro. E assim, juntos, eles seguiram adiante, vivendo o amor que sobreviveu a todas as provações, mais forte e verdadeiro do que nunca.